Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais e louvo a Deus por esta oportunidade de poder falar com vocês sobre a mensagem da cruz. Hoje, neste encontro, falaremos sobre o túmulo vazio e o triunfo de Cristo sobre a morte. Para tanto, falaremos um versículo muito curto de Lucas 24:6, que foi o primeiro versículo que eu decorei quando criança na escola bíblica dominical. Diz o versículo: Ele não está aqui, mas ressuscitou. O domingo da ressurreição, ele constitui-se como o eixo central da fé cristã. Sem ele, a cruz seria apenas uma pena capital ou apenas uma tragédia, e com ele a cruz se torna símbolo de vitória. Após a longa noite da sexta-feira e daquela madrugada cruenta e o silêncio do sábado, o primeiro dia da semana ele nasce com a mais gloriosa notícia já anunciada aos homens. Qual é esta notícia? O túmulo está vazio. Aquele que foi crucificado não permanece entre os mortos. Ele ressuscitou conforme havia dito. Esse evento não é apenas um desfecho narrativo dos evangelhos, mas é um fundamento histórico, teológico, sobre o qual se ergue toda a esperança cristã. O contexto histórico apresentado pelos evangelhos revela que ainda ao romper da manhã, algumas mulheres, entre elas Maria Madalena, se dirigem ao sepulcro, levando especiarias aromáticas para completar o que chamamos de ritos funerários, para ungir o corpo de Jesus. Elas não vão movidas por expectativas, mas por devoção e luto. Contudo, quando elas chegam, elas encontram a pedra removida e o corpo ausente. Em um dos evangelhos, temos o relato que 2 anjos anunciam a elas: Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, ressuscitou. A estrutura dessa declaração, ela é profundamente teológica. Cristo não pertence mais ao domínio da morte. Ele é o vivente Filho de Deus. A análise do texto bíblico mostra que a ressurreição não foi um evento simbólico, não foi uma metáfora, mas literal e corporal. Jesus não sobreviveu apenas na memória dos discípulos. Inclusive inventaram a mentira dos judeus, querendo desfazer a ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte de forma concreta. Os relatos enfatizam o túmulo vazio, as aparições físicas, o toque, o alimento compartilhado. Em João 20, Maria Madalena o reconhece quando ele a chama pelo nome, Maria, e ela responde a ele, Rabone, que traduzido quer dizer mestre. Em Lucas 24, os discípulos de Emaús têm os olhos abertos no partir do pão. Em João 20, no versículo 27, Tomé é convidado a tocar nas marcas dos cravos da cruz. E todos esses detalhes afastam qualquer tentativa de interpretação alegórica e afirma que o evento foi verdadeiro e histórico. Do ponto de vista teológico, então, a ressurreição
é a confirmação pública de que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai, como ensina o apóstolo Paulo quando ele escreve sua carta aos Romanos. Romanos 4:25 diz isso. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. A cruz, ou através da cruz, a dívida foi paga e a ressurreição é o recibo do pagamento. A morte foi vencida, o pecado foi expiado e a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Cristo não apenas morreu pelos pecadores, ele vive para garantir a eficácia eterna dessa bendita obra. À luz dessa realidade, a Páscoa, por assim dizer, precisa ser corretamente compreendida ou ressignificada. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a Páscoa celebrava a libertação do Egito mediante o sangue do Cordeiro. Aquela libertação do Antigo Testamento era apenas sombra, figura, antecipação. No Novo Testamento, essa sombra encontra o seu cumprimento pleno em Cristo. Paulo dizia que Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, ele dizia: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia! Portanto, se a gente pode usar essa expressão, a Páscoa cristã, e eu uso entre aspas, não é uma repetição de uma festa judaica ou de um rito judaico, nem é a mera observância de uma data no calendário, mas é a celebração da redenção consumada na morte e ressurreição de Cristo. E muitos fazem esta pergunta a inúmeros pastores: o cristão deve celebrar a Páscoa? E a resposta precisa ser cuidadosamente formulada à luz das Escrituras. Por quê? Porque não há no Novo Testamento uma ordenança explícita que obrigue a igreja a observar uma festa anual chamada Páscoa nos moldes do Antigo Testamento. A ênfase apostólica recai sobre a celebração contínua da obra de Cristo, especialmente por meio da ceia do Senhor, que proclama sua morte. Jesus diz que quando proclamamos ou celebramos a ceia, nós estamos proclamando a sua morte até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. No entanto, isso tudo não significa que seja errado lembrar com gratidão, reverência, os eventos da ressurreição em um período específico. O problema não está na lembrança, mas na distorção, quando elementos do Evangelho são reduzidos a símbolos comerciais ou tratados como tradição cultural, esvaziada do seu conteúdo bíblico. Então, sim, ela perde completamente o seu significado. Então, a verdadeira celebração, ela deve ser cristocêntrica, não folclórica. Deve ser espiritual, não meramente ritual. Disso tudo, nós podemos extrair algumas lições fundamentais. Primeira, a ressurreição de Jesus é o fundamento inabalável da fé cristã. Sem ressurreição não há evangelho, não há esperança e não há salvação. Cristo ressuscitou e os que morreram em Cristo ressuscitarão também.
Segunda lição: Cristo venceu a morte de forma definitiva, ou seja, a morte não tem mais a última palavra para aqueles que estão em Cristo. Terceira lição: a verdadeira Páscoa para o crente ou para o cristão é viver em santificação. Paulo exorta isso dizendo: celebremos a festa com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. Então a celebração não é apenas externa, mas existencial. Quarta lição: a igreja, então, a partir da ressurreição de Jesus, começa a viver um referencial à luz do domingo. Primeiro dia da semana se torna, a partir do colégio apostólico, o dia do Senhor, porque foi no domingo que Cristo ressuscitou. Então, cada domingo é uma nova proclamação, ou é uma proclamação viva da vitória de Cristo, dizendo: Cristo vive. A aplicação de tudo isso para a nossa vida contemporânea é muito clara. Nós vivemos em uma geração que celebra datas, mas ignora significados. Uma geração que mantém tradições, mas muitas vezes perde a verdade. Muitos celebram a Páscoa sem Cristo, o Natal sem Cristo. Falam de vida nova, mas sem arrependimento. Mencionam ressurreição sem Cristo. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade vazia. Não existe sermão sem Cristo. Se o sermão da tua igreja não te apresenta Cristo e Cristo crucificado, ele pode ser um discurso, mas não é um sermão cristão. O verdadeiro cristão, então, celebra não apenas um dia, mas ele celebra uma vida transformada. Ele vive como alguém que morreu para o pecado e que ressuscitou para Deus. Ele não apenas recorda o túmulo vazio, ele experimenta um coração cheio da vida de Cristo. De modo que o túmulo vazio, ou a mensagem sobre o túmulo vazio, continua a ecoar a sua mensagem através dos séculos. Qual é a mensagem do túmulo vazio? Cristo vive. E porque ele vive, há perdão para o culpado. Porque ele vive, há esperança para o desesperado. E porque ele vive, há vida eterna para todo aquele que crê. Diante do túmulo vazio, queridos, não há espaço para uma fé nominal ou meramente cultural. A ressurreição de Cristo exige uma resposta radical. Ou o homem permanece morto em seus pecados e delitos, ou ele vive para Deus em novidade de vida. Então, celebrar a Páscoa sem arrependimento, ou sem entender que Cristo é o Cordeiro Pascual, é negar o seu próprio significado. Proclamar que Cristo vive sem abandonar o pecado é incoerência espiritual. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que hoje chama pecadores à transformação real, à santidade prática e a uma vida centrada em Deus. Eu concluo dizendo: não reduza a ressurreição a um evento histórico distante. Submeta-se ao Cristo vivo, renda-se ao seu senhorio, viva sob o domínio da sua graça. Porque se ele venceu a morte, então nenhuma área da sua vida pode permanecer sob o domínio do pecado e da morte. E aquele que verdadeiramente crê, não apenas
celebra o túmulo vazio. Ele vive como alguém que já ressuscitou com Cristo. Que a sua vida seja plena desta nova vida em Cristo a partir de hoje. Pense nisso. Deus te abençoe.